Queridos, quero convidar vocês todos a abrirem a Escritura no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo, vamos ler do 9 até o 10, tá bom? Ou do 9 até o 11, tá bom? Do 9 ao 11. Diz assim o texto bíblico: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Diga amém. Queridos, o nosso ministério, ele se identifica pelo nome Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Algumas pessoas nos questionam dizendo: tem apóstolo na sua igreja? Não temos apóstolo na igreja. Mas por que vocês então se chamam ministério apostólico, né? Ora, o ministério se chama apostólico no sentido de que este é um ministério calcado, fundamentado na doutrina dos apóstolos. Então nós entendemos que toda igreja genuína, ela precisa ter bases sólidas. E essas bases não podem ser inventadas por ninguém, por mim nem por qualquer outro, mas devem ser extraídas do ensinamento dos apóstolos, né? Conforme nós sabemos, os apóstolos lançaram o fundamento da fé, que é o próprio Cristo Jesus, no qual a igreja ela deve ser edificada, deve ser erguida, né? Construída por meio do ensinamento apostólico. Eu digo isso porque o ensinamento apostólico, ele sempre vem com um tom de ensinamento. Os apóstolos estão sempre ensinando a verdade de Deus, e nós, né, aí nesse caminho do ensinamento dos apóstolos, não raras vezes, né, ora nós estamos ensinando, ora nós estamos corrigindo algum equívoco que nós trazemos conosco, né? Nós herdamos do cristianismo, historicamente falando, e acabamos muitas vezes ou praticando ou vivendo o evangelho de alguma maneira equivocada. Então a palavra vem geralmente para nos corrigir, para nos colocar na linha reta do evangelho. E por isso que essa noite o tema nosso, martúria, né? A palavra martúria quer dizer testemunho. É de onde também vem a palavra Marte, aquele que sofre o martírio, né? O vivo testemunho dos mártires, né? Então essa noite eu quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos para o significado da vida cristã. Eu digo isso porque nós somos crentes mesmo sem querer. Nascemos numa nação católica, uma nação evangélica. Nossos pais eram evangélicos, nossos avós. Ou seja, nascemos já dentro de uma tradição, de uma cultura, que mesmo aqueles que não têm nenhum segmento específico, mesmo aqueles que não frequentam igreja, se entendem automaticamente como cristãos. E eu só não sei até que ponto isso é bom, ou até que ponto isso é ruim. Eu digo isso porque tudo que a gente faz de maneira automática acaba se tornando, de certo modo, um problema para nós. Porque nós entramos no automatismo, né?
E fazemos muitas vezes sem fé, fazemos sem aquela força, sem aquele entendimento, sem aquela determinação. Por exemplo, uma pessoa quando está em plena saúde física, então com seus pulmões bons, né, saudáveis, ela respira naturalmente e às vezes não percebe que está respirando. É tão normal e é tão automático, é tão natural respirar, que você não valoriza esse ar. Você acaba usando do ar para viver, lógico, para existir, mas você não para um momento e fala: Senhor, muito obrigado pelo ar que eu estou respirando. E ainda que alguém fale, você tem que agradecer, e você mesmo vou agradecer, você não agradece com aquela potência, como por exemplo de alguém que está com os pulmões doentes, e aí o ar começa a ficar menos, e aí a pessoa começa a ter que se esforçar para respirar, a ter que puxar o ar de algum lugar, e aí ele começa a perceber a importância que é o ar. Então essa pessoa que está respirando com dificuldade, puxando o ar, dizendo: Senhor, tem misericórdia, eu preciso respirar, essa pessoa valoriza mais, ela se apega mais, ela é mais grata, ela tem um entusiasmo com respeito à própria vida, com respeito às bênçãos de Deus, essa graça de respirar. Já o outro, porque está automatizado, ainda que ele agradeça, ele fala: Senhor, obrigado, muito bom, o Senhor é maravilhoso, e o ar também é bom, mas logo ele perde aquela força, né? E assim também é a vida cristã. Me parece, se eu não estiver enganado, que nós, quando eu falo nós brasileiros, né, nascidos numa cultura cristã evangélica, católica, que nós vivemos a vida cristã com pouca garra, com pouca potência, tudo automatizado. A gente se entende cristão, se alguém te pergunta, você fala: eu sou cristão. A gente fala de Jesus, fala da sua morte, mas isso não nos atinge com força, porque nós fazemos tantas coisas com muita garra, não fazemos? Mas a vida cristã parece que ela vai sendo levada como uma carga, um peso, uma obrigação, uma coisa, falta algo em nós. Eu me recordo de uma situação em que alguém lá na Argentina fez uma declaração dizendo assim, uma pessoa importante, talvez um filósofo tenha dito: olha, Deus existe. Aí logo quando um filósofo declara que Deus existe, logo todo mundo fala: olha, o filósofo está dizendo que Deus existe. Então a palavra do filósofo ganha peso, e dá peso, dá importância ao assunto. Por quê? Porque é de praxe que muitos filósofos, sobretudo do iluminismo para cá, neguem a existência de Deus. Então quando um outro diz, aí todo mundo aplaude: olha, o filósofo tal diz que Deus existe, que maravilha, tal. Aí ele disse: calma, eu não disse qual é o Deus que existe, eu disse que Deus existe, mas talvez não seja o Deus de vocês. Aí agora ofendeu, né? Agora os crentes caem matando em cima do camarada que disse isso. Tá bom, em qual o Deus que existe? Ele diz: é o futebol. Futebol é Deus, é o Maradona. Aí os crentes não gostam, não admitem, e já querem brigar, e já querem, né, retrucar. Ele disse: mas está provado que o Deus é aquele que é adorado, é aquele que é seguido, é aquele que é aplaudido, é aquele que é buscado, E nós vemos com que garra as pessoas se dirigem a um campo de futebol, a um estádio, e com que garra eles ficam, porque todo jogo é igual, ou não é? Sai a bola no meio de campo, toca para um lado, toca para o outro, inverte o jogo, aí joga lá na frente, o camarada pega a bola e faz o gol, ou às vezes não faz o gol. Então, ora corre para lá,
Aí depois corre para cá. E as pessoas ficam vibrando. Não quero dizer que não seja uma coisa boa. Para quem gosta de futebol é bom. O esporte, o jogo, a dinâmica. Mas a pessoa que fez tal declaração, ela queria dizer o seguinte, que é como se ela dissesse: olha, vocês dizem que servem a Deus, que o Deus de vocês é vivo, é verdadeiro, é criador, é bom, é isso, aquilo, outro, mas vocês o servem com tanta fraqueza, com tanto desânimo, que até parece que ele não existe, parece que é mentira de vocês, e vocês tentando nos convencer desse Deus aí, tem deuses melhores. Então o problema da tradição, do costume, da cultura, é que nós ficamos assim um pouco sem nenhum estímulo, ou com pouco estímulo. Mas quando nós olhamos para o testemunho da Escritura acerca dos primeiros cristãos, como eram diferentes. E olha que eles não tinham o que nós temos. Se você comparar em todos os sentidos, seja mesmo em questão quantitativa, eles não tinham acesso ao que nós temos, aos recursos que nós temos. Nem Bíblia os crentes do primeiro século tinham. Nós temos uma Bíblia nas mãos, esquecemos na igreja, na cadeira do local de reuniões, e às vezes passa anos. Aí tem uma Bíblia que está perdida aqui no local, tem anos que ela está aí, anos. Eu mesmo já usei ela umas 3 ou 4 vezes, quando precisei usá-la, está aí. Alguém deixou e largou aí. Bem, de todo modo, os primeiros cristãos, eles eram tão diferentes de nós, e é por isso que essa mensagem, ela visa nos chamar a atenção para o significado da vida cristã. Quem sabe nós nos despertemos e nos voltemos o mais urgentemente possível para a vida cristã autêntica. Nós lemos aqui um texto do Apocalipse. Eu quero que os irmãos percebam essas palavras que lemos aqui, dentro do contexto em que elas foram escritas. Imaginem vocês que a igreja do primeiro século, aquela igreja de mártires, primeiro mártir da história foi Estevão, foi o primeiro a prestar um testemunho público, uma martúria, primeiro mártir da história, que assumiu diante de Deus e diante dos homens o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala de testemunho, de martúria, o testemunho, a gente fala assim: nós temos que testemunhar de Jesus. Aí você pensa como? Você está numa fila do banco, você fala de Jesus para uma pessoa: olha, Jesus é bom, Jesus pode te abençoar, Ele pode te curar, e Ele pode te salvar. Está vendo? Eu estou testemunhando. Mas a palavra martúria, quando você encontra ela nas Escrituras, ou mesmo no livro da história da igreja do primeiro século, nós vamos entender que esse testemunho é um modo de vida, é um modo de ser. Não é o fato de você estar dizendo que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que você estaria dando um testemunho. Não, na verdade, todos os cristãos, eles são chamados por Deus para serem testemunhas, mas não é testemunha de um fato, eu vi Jesus sendo crucificado, então eu sou testemunha, eu posso falar que é verdadeiro. Não, testemunha enquanto aquele que ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, experimentou o Evangelho, e agora a sua vida humana, a sua própria existência é esse testemunho. É um modo de viver, de abraçar o Evangelho, de viver o Evangelho, e a despeito de qualquer circunstância adversa, a pessoa não abrir mão daquilo que ela é na pessoa de Jesus. É uma questão de ser. Eu falava agora há pouco para vocês da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, mas isso está muito evidente, Qualquer coisa nos tira do foco. Qualquer coisa é motivo
para nós desistirmos, para nós abandonarmos, para nós não seguirmos com os irmãos. Qualquer motivo, qualquer coisa, e às vezes não precisamos de nada. Basta a pessoa, simplesmente se desanimar por si mesma e sozinha. Mas a igreja do primeiro século, ela foi marcada, a história da igreja foi marcada por perseguições. Nós sabemos, por Atos dos Apóstolos, que até o capítulo 5 de Atos, é dito que a igreja, ela desfrutava de paz em Jerusalém. Mas tão logo Estevão se levantou no sinédrio e fez ali a sua primeira pregação pública, pelo menos segundo o registro bíblico, ele então prega, dando ali o seu testemunho acerca de quem é Cristo, da sua obra. Ele começou a história lá em Abraão e veio trazendo a história até chegar na pessoa e na obra de Jesus Cristo, o que suscitou a raiva, a ira dos religiosos judeus. E vocês sabem da história, eles apedrejaram Estevão. Estevão então ali, como o primeiro mártir da história da igreja, o primeiro a selar a sua fé com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Em outras palavras, vocês podem me matar, mas eu não tenho como negar aquilo que eu vi, aquilo que eu experimento, aquilo que eu vivo, que é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, depois de Estevão, diz a Escritura que começou as perseguições contra a igreja. Só no primeiro século foram 10 grandes perseguições contra a igreja. Agora imagine vocês, os irmãos se reuniam e logo alguns líderes eram presos, os apóstolos foram morrendo um a um por morte matada, por causa da fé, por causa do evangelho. Irmãos da igreja foram sendo martirizados, crucificados, apedrejados, esquartejados, degolados, empalados. E isso, de certo modo, pense comigo, nós somos humanos, isso às vezes nos abala um pouco, sim ou não? Nós ficamos, puxa, o que está acontecendo? Não é? E com isso, o livro de Hebreus, inclusive, dá o testemunho de que muitos irmãos começaram a abandonar a igreja e a retornar para o judaísmo. Mas o núcleo da igreja permaneceu firme e forte, de modo que depois que todos os apóstolos haviam morrido, exceto João então, ele foi preso, e diz a história, a tradição da igreja, que ele foi jogado dentro de um tacho de azeite fervendo. Só que, assim como Daniel entrou e saiu ileso da cova dos leões, diz o testemunho da história que João saiu do tacho sem nenhum ferimento. E aí então acabaram que exilaram João na ilha de Patmos, a ilha do mar Egeu. E enquanto isso, a igreja estava, em termos, ela estava órfã, no sentido de que os primeiros, os apóstolos, aqueles que viram Jesus, que conversaram com Jesus, que o viram na sua morte, o viram na sua ressurreição, aqueles que eram basicamente, que encorajavam a igreja, todos já haviam morrido, o último estava exilado. Não poucos bispos da igreja, pastores da igreja, sendo apedrejado, crucificado. Então a igreja estava sofrendo muito, estava abalada, um momento crítico de crise. E João, o último dos apóstolos, na ilha de Patmos, imagine você, eu fico pensando no coração de João, nos sentimentos de João, imaginando
que passava na cabeça de João, o apóstolo? Talvez ele pensasse que não sairia vivo da ilha de Patmos. E ele pensando na igreja, pensando nos irmãos, né? Preocupado com a saúde espiritual dos irmãos, com tantos irmãos perdendo seus familiares, morrendo, sendo perseguidos. E João então estava na ilha de Patmos quando, conforme o texto que nós vimos aqui, ele recebe a visão do Cristo ressurreto. Então Jesus aparece para João, diz: João, eu quero que você escreva um livro para a minha igreja. O Apocalipse, ele é um livro que o próprio Jesus falou: você vai escrever tudo o que eu vou te mostrar. E você então vai pegar este livro e vai enviar às 7 igrejas. Como o livro do Apocalipse é um livro simbólico, o próprio livro nos adverte quanto ao seu caráter simbólico. Nós sabemos que essas 7 igrejas, elas representam, no âmbito do simbólico, essas igrejas representam a igreja de Jesus ao longo de toda a sua história. 7 é um número completo. Então, desde a igreja do primeiro século até a igreja dos nossos dias, são alvos do livro do Apocalipse. E as pessoas, sobretudo nós cristãos desse tempo, ou não poucos cristãos, têm o livro do Apocalipse por um livro de assombração, um livro que impõe medo. Então vai lendo e alguns nem querem ler, não querem se deparar com o que diz aqui, eles ficam assustados. Outros têm o livro do Apocalipse por um livro de curiosidade, um livro de presságio, um livro de adivinhação. Alguém quer dominar este livro para poder ter o controle do futuro e dizer o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. É um livro de muita especulação. Só que tanto a assombração quanto a especulação não correspondem ao propósito deste livro. Jesus aparece para João e diz: João, a minha igreja precisa de manter o testemunho, o meu testemunho. A igreja precisa estar de pé a despeito de qualquer perseguição, a despeito de qualquer problema, de qualquer resistência. Ela precisa ser o testemunho de Jesus Cristo sobre a terra. E para tanto, ela precisa saber, e aí entra o livro do Apocalipse, que a vitória do Cordeiro e da igreja já está garantida. O Apocalipse é um livro que foi escrito para dizer: olha, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do futuro. Se você é um cristão e está carregando em si o testemunho de Jesus Cristo, você tem a vitória já garantida. Então é um livro de esperança, é um livro de conforto, como que dissesse: a despeito de todo e qualquer sofrimento que se possa passar, você tem a vitória garantida. Porque o que pode nos desanimar eventualmente é a incerteza, é a dúvida, você não saber como vai acabar a história. E a história não acaba quando alguém morre, a história vai acabar quando os acontecimentos proféticos do Apocalipse se cumprirem cabalmente, com a parousia do Senhor, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando João escreve este livro, o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, eu, João, que maravilha, eu, João. Então ele se identifica. Quem é esse que está dizendo? Eu, João, o último dos apóstolos. Eu, João, não somente
estive com o Cristo encarnado, caminhei com Ele 3 anos e meio, ouvi do próprio Jesus a doutrina de Deus, e eu estive com Ele na sua morte, estive com Ele na sua ressurreição. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu ainda a nós, os apóstolos, por 40 dias, falando-nos acerca do reino de Deus, falando da necessidade que nós tínhamos de permanecer firmes na fé, na verdade. Jesus havia dito para os apóstolos, dizendo: olha, vocês vão permanecer aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, descer nas vossas cabeças, quando o Espírito Santo, como fogo, descer nas vossas consciências, quando o Logos, o Cristo, descer na mente de vocês, na consciência de vocês, na cabeça de vocês, então sereis minhas testemunhas. Vocês serão habilitados a ser aqueles que terão um modo de vida a testemunhar do Cristo de Deus. Ou seja, João e os apóstolos e mesmo os demais discípulos não são chamados apenas para aceitar Jesus, para ir para a igreja, para serem crentes, não. Embora faz sentido tudo isso, congregar, ser crente, tudo tem um sentido, mas isso aí está tão ultrapassado, está tão envelhecido, que a gente não sente mais o significado dessas palavras. Então vamos resgatar um pouco, dizendo que é como que dissesse: nós somos chamados para ser discípulos, para seguir as pegadas, o caminho, a vida, o exemplo, o modelo de Jesus. Não basta dizer que crê nele, isso é bobagem. Não, crer no Senhor não é bobagem. Eu quero dizer que você apenas dizer que crê, isso não é nada. Não é nada absolutamente. E para vocês terem uma ideia, Tiago vai dizer na sua epístola que o diabo ou os demônios creem que estremecem. Então eles são mais crentes do que nós não estremecemos. Eles creem que tremem. E nós ficamos dizendo que cremos, e sorrindo, e brincando, negligenciando, estou nem aí. Então, temos que repensar o conceito. Então, João, que estive com Cristo, fui chamado para ser discípulo, para seguir o mesmo caminho, a mesma trajetória, e não somente ser discípulo, mas sobretudo ser uma testemunha, para que quando as pessoas olharem para mim, elas possam enxergar a fé em Jesus, ou a fé de Jesus, o Espírito de Cristo na minha vida. Eu, João, aí ele diz, vírgula, irmão vosso. Irmão vosso. Olha para quem esse livro foi escrito. Eu, João, vírgula. Ele não escreve para qualquer pessoa. Não é um livro que qualquer um pode ler ou pode tomar para si. Não. Esse livro, ele tem um endereço. Eu, João, irmão vosso. Ora, como é que eu posso dizer que somos irmãos de João? Em que sentido? Alguém cheio de teologia pode dizer, não, todos somos irmãos porque todos somos filhos do mesmo pai. Ou quem não acredita dessa maneira pode dizer, todos somos irmãos porque somos todos filhos de Adão.
Mas esse conceito geral não é esse conceito. O conceito de Senhor, Jesus é o Senhor, sempre foi o Senhor, sim ou não? Mas somente depois da sua ressurreição, ele é chamado pelos discípulos de Senhor. E todo o Novo Testamento, após a ressurreição, ele é chamado de Senhor. Então, embora ele seja Senhor, no sentido geral, o termo Senhor ganha um sentido peculiar, porque é na morte e na ressurreição que o Cristo de Deus é constituído Senhor para aqueles que assim o invocam, aquele que confessar a Jesus como Senhor. Então o Senhor ganha o significado para aquele que confessa. O mesmo acontece com a palavra irmão. Aqueles que recebem o Cristo de Deus, recebem o Evangelho e vivem o Evangelho, eles agora são irmanados, eles são aproximados por meio da fé, por meio da palavra, por meio do Espírito, por meio da verdade, e ali os irmãos formam uma comunidade de irmãos. Então João está dizendo, endereçando esse livro: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. O que ele está dizendo aqui? Que os irmãos dele, que os crentes, que as testemunhas, são todos companheiros na tribulação. Ou seja, a tribulação não é algo que somente alguns vão provar e outros não vão provar. Não, todos os santos, todos os crentes são martúrias, são testemunho, são discípulos, são irmãos, e todos participam dos mesmos sofrimentos. Embora o sofrimento pode ganhar uma outra natureza, mas o fato é que não importa se você é esquartejado, é apedrejado, ou se você não sofre nada disso, vive aí 100 anos e morre em paz. Só é possível que alguém entregue a sua vida física ao ser apedrejado, ao ser crucificado, ou qualquer outra coisa. Só é possível alguém se permitir que alguém o mate por causa da sua fé, se essa pessoa tiver uma plena convicção do Evangelho, de maneira que ele nega a si mesmo. Ou seja, nada para ele tem nenhuma importância mais do que a fé, mais do que a verdade que ele vive. Por isso, os que não morrerem, no sentido do martírio físico, no nosso caso, talvez muito dificilmente, eu imagino, nós não vamos sofrer martírio, pelo menos por enquanto não temos previsão. Tudo pode mudar daqui para frente, em algum momento pode mudar, mas até agora a sua vida física e humana não corre risco nesse sentido. Quem está me entendendo? Porém, se nós formos martúrias, formos o testemunho, se você tomar para si o Evangelho, e o Evangelho vai operar na sua vida, no sentido de que você não amará a sua própria vida mais do que o Senhor, não amará a si mesmo mais do que o Senhor. Então esse não amar a si mais do que ao Senhor já é martúria, já é testemunho, já é martírio, já é morte. Seria muito bom se nós sofrêssemos uma grande perseguição, porque logo vindo uma perseguição contra a igreja de Jesus, logo nós vamos saber o número exato de cristãos. Por quê? Porque as multidões com o nome de cristãos não vão permanecer, não tem como. É aquela história que Jesus conta da semente que caiu no solo rochoso. A semente cai e ela até nasce bonitinha. Aí Jesus, interpretando a parábola, ele diz que essa semente caiu no solo rochoso e que logo nasceu
foi crescendo no coração, ele diz: isso aí são os crentes entusiasmados, são os crentes temporais, são os crentes de nome, são os crentes empolgados. Quando está cantando, está feliz e tal, mas quando vem as tribulações por causa da palavra, as pessoas não permanecem. Palavras de Jesus. Por que eu vou sofrer perseguição? Por que eu vou entregar minha vida física por alguma coisa que não faz diferença para mim? Então a perseguição, ela é boa porque ela lança luz, ela revela, ela mostra o que de fato tem dentro de nós. Mas voltando ao ponto, todos os crentes, todos os cristãos que de fato recebem o Evangelho, elas automaticamente, porque o Evangelho nos levará a não amarmos a nossa própria vida mais do que ao Senhor. Lembra que Jesus falou? Aquele que ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua sogra, ou a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é que Jesus não deixa, não, é que ser discípulo implica amar o Senhor acima de todas as coisas. Então a sua vida física não. Então, nesse sentido, todos aqueles que de fato recebem esse Evangelho, eles não amam a si mesmos mais do que ao Senhor. Consequentemente, se for preciso entregar sua vida física, para ele não faz nenhuma diferença, porque ele tem um bem maior. É aquilo que Jesus fala do homem que achou um tesouro escondido num campo. O camarada estava mexendo no campo, talvez um trabalhador, trabalhando na terra de outra pessoa, encontrou um tesouro que estava escondido. E aí ele empolgou, e ele pensou: esse tesouro pode ser meu. Ora, mas não é meu, porque embora eu o tenha encontrado, ele está dentro das terras de alguém, de uma outra pessoa que não sou eu. Então o tesouro pertence ao dono da terra. Só que ele viu que aquele tesouro era muito precioso. Ele falou assim: vai ter uma maneira de eu adquirir. Vendeu tudo o que tinha, tudo, e adquiriu aquele campo por causa do tesouro. Ele abriu mão de tudo. Irmãos, o quanto que isso está distante da nossa realidade. Veio a Covid. É certo que nós ficamos aí mais de ano sem podermos nos reunir. Era um protocolo, tínhamos que cumprir. Mas aquele vírus, quando veio, ele veio para dizer o seguinte: olha, esse vírus aqui que mata o corpo, é só para vocês entenderem de um outro vírus que mata a alma. E muito maior será o número dos que morrerão na fé por causa do vírus espiritual do que esse vírus físico. Tememos o vírus da Covid, tememos, ficamos com medo. O medo passou, só que nós fomos feridos, nós fomos contaminados com o vírus da negligência. Se tínhamos negligência, agora ela triplicou, ou quadruplicou, pode colocar aí, quantidade que você quiser. Fomos acometidos, de modo que agora nós simplesmente não atentamos para a necessidade de continuar a caminhar, a prosseguir. Veio a política e acabou de nos destruir. Conseguiu colocar irmão contra irmão, conseguiu dividir igrejas, conseguiu tirar membros da igreja, conseguiu devastar. Então nós estamos num momento que nós temos que nos reconstruir. Depois do vírus
E depois da política, a igreja precisa renascer. Ela tem que voltar a buscar, a se reconstruir, a se edificar, a se restaurar, a se reconciliar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Olha para quem esse livro é endereçado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e companheiro no reino e companheiro na perseverança. Ele se dirige aos irmãos com essas características. Assim como João era irmão, estava em tribulação, no reino e em perseverança, assim eram aqueles para quem ele endereçaria este livro. Endereçaria o livro do Apocalipse. Então, nosso desejo é estar dentro desse grupo de pessoas aqui. O nosso interesse, a nossa busca, o nosso labor enquanto igreja é que nós, irmãos do DEVAP, nós vamos falar de nós, não dos outros. Nós precisamos de receber esse mesmo Espírito, para que nós possamos então, como diz o apóstolo Paulo, podermos enfrentar as adversidades que se seguem. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1 e veja como que Paulo fala sobre isso a Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Vamos ler do versículo 6, o 7 e o 8, tá bom? Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Olha o versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, ao invés de você se envergonhar do testemunho do nosso Senhor, qual foi o testemunho do Senhor? Qual é o testemunho do Senhor Jesus? Ele veio ao mundo e viveu sobre a terra, mas em toda a sua existência, a vida do Senhor foi uma vida de quê? De doação, de entrega, de sofrimento. E a vida de Jesus foi então selada com a morte na cruz do Calvário. O Cristo a quem nós servimos é o crucificado, é o ferido, é aquele que sofreu, é aquele que, em nome do amor que ele tinha ao Pai, da fé que ele tinha no Pai, do propósito do Pai na vida dele, ele enfrentou todas as adversidades, selando a sua vida com a própria morte. Esse é o testemunho. E aí Paulo diz: não te envergonhes do testemunho, ou seja, você não pode se abater, nem podem se abalar, nem pode desanimar diante do testemunho. Quando ele fala se envergonhar, em algumas Bíblias vai falar sobre a timidez, no sentido não da pessoa ficar sem graça diante de algo, mas da pessoa simplesmente ela perder o ânimo e acabar desanimando diante das dificuldades. Então Paulo está dizendo: você não pode, Timóteo, desanimar diante do sofrimento de Cristo e nem diante do seu encarcerado que sou, porque Paulo também estava preso. Então era como que Timóteo dissesse: mas o Jesus que nós servimos é um sofredor,
Aí Paulo, que é o representante dele, que está ali fazendo a ponte até nós, é um sofredor. Então, aí Paulo diz: não, Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Esse é um clamor. Participa comigo, diz o apóstolo Paulo, dos sofrimentos. E essa palavra de Paulo, ela ecoa durante todo o tempo da igreja, em cada experiência, chega até nós. Essa voz está dizendo: participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho. Ou seja, precisamos de uma postura agressiva. Entenda a palavra agressiva no sentido de uma postura positiva, uma postura de quem entende o Evangelho e de quem assume para si o Evangelho, e alguém que diz: nós vamos viver o Evangelho, nós vamos pregar o Evangelho, e nós vamos, então, a despeito de qualquer coisa, nós vamos encontrar no Senhor o poder de vivermos como testemunhas do Senhor. Você não precisa deixar de viver a sua vida humana. Você não está sendo chamado para ser um asceta, ou para viver usos e costumes. Não, tudo isso já passou, nós já vencemos. Agora nós somos chamados para uma experiência legítima, uma experiência real. Eu quero encerrar lendo com vocês ainda, aqui no capítulo 2 de Timóteo. Nós lemos um pedacinho do primeiro, capítulo 2, versículo 1 em diante. Paulo diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós vimos no versículo 8 do capítulo 1: participa comigo do sofrimento em prol do Evangelho. Participa. Quem essa noite quer receber essa palavra no coração? Não é quem aceita Jesus, é quem quer participar dos sofrimentos em favor do Evangelho. Então, no capítulo 1, diz para você participar. Aí você fala: eu quero engrossar as fileiras das testemunhas, de quem carrega o testemunho. Eu quero ser uma testemunha do Senhor, viver o Evangelho, amar o Evangelho, não abrir mão do Evangelho, apegar-se à palavra. Não é uma questão de religião, nem de religiosidade, é você assumir no coração o seu compromisso com a verdade que é Jesus. Pode cair o mundo, você ama o Evangelho, você participa dos sofrimentos em favor do Evangelho. Aí você falou: eu quero. Aí no capítulo 2 diz: fortifica-te na graça. Você precisará se fortificar na graça. Quantos de nós não estamos hoje fracos, desanimados, uma vidinha esquisita, sem futuro? Paulo diz: fortifica-te na graça. Busque o Senhor todos os dias. Fortifica-te na graça que há, ou que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Timóteo, você quer participar dos sofrimentos, você tem que se fortificar na graça e começar a buscar outros com o mesmo caráter, com a mesma natureza, com o mesmo intento, com a mesma força, com a mesma direção, com a mesma doutrina, e vamos passando esse testemunho de um para o outro, e o outro fazendo uma outra testemunha, e assim nós vamos levando adiante e engrossando as fileiras das testemunhas. Homens fiéis, homens idôneos, homens que entendem. Versículo 3: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Puxa, a gente gostava muito de cantar aquele hino, corinho, uma música cristã. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é sua glória. Vocês lembram? Vamos cantar o hino da vitória, vencemos a batalha toda. O nosso general é Cristo. Quanta bobagem! Dá nada. Não dá nada. Será que nós estamos claros a respeito do que nós estamos falando? Nosso general é Cristo, nós marchamos. Marcha nada. Não marcha. Olha o texto bíblico, queridos. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, tá? Cristo é o nosso general. Nós somos soldados de Cristo. Agora, um bom soldado de Cristo, ele participa de quê? Dos sofrimentos. Porque a batalha de Cristo, que é o testemunho de Cristo, são os seus sofrimentos. Tudo o que Jesus viveu só foi sofrimento, entrega, renúncia. O filho não amava a si mesmo mais do que o pai. Olha um bom soldado, o que diz? O filho dirige-se ao pai e diz: ó pai, está escrito lá no livro dos hebreus, dos judeus, está escrito lá que o Senhor não quer sacrifícios e ofertas pelo pecado. Mata animal, mata cordeiro, mata galinha. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer. Se é Jesus, é o filho dizendo ao pai: então, pai, prepara-me um corpo, eu vou me fazer homem, e eu vou então, feito homem, eu vou abrir um caminho na consciência dos homens, para que eles se voltem a ti. E agora eu sei que quando eu entrar no mundo para abrir esse caminho na consciência, as trevas ficarão tão enfurecidas que elas vão me golpear, achando que me matando eu vou desanimar, eu vou desistir. A morte de Jesus não era o pai com raivinha, jogando flecha no seu filho para descontar o que nós fizemos. Não.
O Cristo de Deus se faz homem, para enquanto homem abrir um novo e um vivo caminho. Só que isto lhe custaria a própria vida. Isso seria adquirido por meio de sofrimento. Não tinha como. Era a luz entrando no mundo de trevas, e as trevas se voltaram contra ele e o golpearam. A serpente feriu o seu calcanhar, mas ele vence. Por quê? Um bom soldado. O filho é um bom soldado. Ele vai. Ele não desanima a despeito de todo o sofrimento. Então agora chega a nós, né? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aí vem uma advertência no versículo 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Vocês estão ouvindo? Nenhum soldado em serviço. Tem que perguntar primeiro: você é um soldado? Diga sim. Se não for, está sendo, vai melhorar. Se nós entendermos, nós vamos melhorar. Agora, você é um soldado em serviço? Ou você está na reserva? Pois é. É um negócio a se pensar, né? Vocês de casa, irmãos, aí, vocês são soldados? E se são soldados, vocês são soldados em serviço, na ativa? É isso que nós temos que entender, quem somos e para que nós fomos chamados. Você fala: não, eu sou um soldado e eu estou em serviço. Aí o texto diz: o soldado, o bom soldado em serviço não se envolve. Se envolve? Ele se envolve? Não se envolve com os negócios desta vida. Então o discípulo, a testemunha, o bom soldado, ele está engajado numa causa, uma causa eterna, maior do que qualquer outra coisa. Nós vivemos aqui na terra essa vida humana e fazemos aquilo que temos que fazer, nossas obrigações. Só que você entende que você não é deste mundo e que você, e portanto, tem acima de tudo e de qualquer coisa o testemunho do Senhor. E você é bom soldado, e você então dedica a sua vida para o reino de Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações e no reino. É isso, queridos. Os irmãos percebem o quanto que nós temos que resgatar? Sim ou não? A gente fala tanto da igreja do primeiro século, mas precisamos do mesmo espírito. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Por quê? Por quê? Porque o seu objetivo, o soldado tem um objetivo. Seu objetivo é satisfazer, agradar, é satisfazer aquele que o arregimentou. Você foi tirado do mundo e foi colocado nas fileiras dos soldados de Cristo. Então, o bom soldado, ele não se envolve com os negócios dessa vida, porque ele tem um objetivo. Ele sabe: eu preciso agradar, eu preciso satisfazer o meu Senhor. Versículo 5: igualmente o atleta.
Vocês estão percebendo que Paulo está usando metáforas, sim ou não? Ele olha para o soldado, ele vê o soldado é disciplinado. Soldado é o quê? Aplicado. Tem militar aqui no nosso meio, não tem? Parece que tem um lema: ordem dada, ordem cumprida. Isso é verdadeiro lá dentro? Isso acontece mesmo? Não, eu não sei, eu estou perguntando. Assim, está ali também. Sim? Ordem dada? Isso é bonito. Eu acho bonito. Puxa, então não é qualquer um que pode ser militar. Alto lá. Porque o militar, o camarada, quando ele é arregimentado, ele vai se submeter à disciplina, a rigores, a objetivos. Sim ou não? Então, missão dada tem que ser executada. Ah, eu vou morrer, você vai morrer. Mas vai morrer cumprindo. Eu estou errado? Vocês militares aí? É isso mesmo? Agora, Paulo está usando metáforas, dizendo: o crente tem que ter esse espírito. Soldado. Agora ele usa uma outra metáfora. Igualmente o atleta. O atleta também tem características. E o texto diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Existem normas, existem regras. Na semana eu estava assistindo a uma luta de judô e teve uma moça que foi desclassificada. Nem esperou acabar a luta, não precisa acabar. Ops, acabou, perdeu. O que ela fez? Eu não entendo das regras do judô. Parece que ela deu um golpe na outra, pegando abaixo da linha da cintura, alguma coisa. Não sei explicar o motivo, a razão. Não entendi muito na hora. Eu sei que ela procedeu contra uma regra fundamental e foi desclassificada. Simplesmente assim. É simples. Tem regras, tem normas. Paulo está dizendo: você é um atleta. Entenda, você não será coroado. Coloque na sua cabeça, no seu coração, definitivamente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Disciplina, controle, equilíbrio, exercício, dedicação, seriedade. Eu quero falar com vocês, cristãos, nós cristãos, os irmãos de casa, estão me ouvindo? Você é cristão? Você carrega o testemunho do Senhor? Você é discípulo? Não seremos coroados se nós querermos fazer ou cumprir as nossas próprias regras. Não tem jeito. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Versículo 6. E o lavrador. O lavrador. Você sabe o que é lavrador, né? Tem que explicar não, né? O lavrador deve ser o primeiro a participar dos frutos. Certo? Eu li certo? Não entendi. Cadê? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Tem vírgula depois de lavrador? Tem vírgula depois de trabalha? Não tem vírgula?
Sabe o que quer dizer isso aí? Sem vírgula. Se tivesse vírgulas ali, se o que trabalha tivesse entre vírgula, sabe o que significaria? Significaria o seguinte: o lavrador, vírgula, lembrando que todo lavrador é um trabalhador, que todo lavrador trabalha, só para te lembrar que todo trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se tivesse entre vírgulas, seria uma explicação. Mas não tem vírgula. Quando não tem vírgula, estamos diante de uma restrição e não explicação. Ou seja, o lavrador, entenda, que trabalha, porque tem lavrador que não trabalha. Sabia? Tem lavrador que fica debaixo do pé de mexerica, comendo mexerica e jogando pedrinha no lago. E as horas passando. O que tem de crente que se diz lavrador, mas que não trabalha, não carrega o testemunho do Senhor, não participa dos sofrimentos, não é engajado, não tem entusiasmo, qualquer coisa tira do foco, não pode aparecer uma nuvem no céu, vai chover, acabou. Trabalhador, o lavrador que trabalha. Então, quem deve ser o primeiro a participar dos frutos? Somente os lavradores que trabalham. Os que não trabalham não participam nem dos frutos. Aqui é uma palavra de encorajamento, como que dissesse: vamos levar a cabo o testemunho do Senhor, porque nós vamos colher e vamos participar dos resultados. Amém? Que encorajador, irmãos. Em versículo 7 até a vírgula, e eu paro por aqui. Pondera o que acabo de dizer. Está aí para vocês uma semana inteira pensando no testemunho do Senhor. Essa mensagem, ouça novamente em casa, orem essa mensagem e vamos lutar juntos, vamos vencer juntos, vamos restaurar a igreja juntos. Amém?